Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui pastora Adriana Rodrigues, falando de São José, Santa Catarina. Terceiro dia hoje sobre o livro de Esther, e eu quero estar trazendo uma mensagem baseado em Esther, capítulo 4, versículo 16. Acompanha comigo. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Estamos no terceiro dia dessa campanha do livro de Esther, né? Do seminário aqui, irmãos, e hoje eu quero estar falando um pouquinho. Ontem nós falamos do que o rei se agrada, né? Ali quando Esther, ela vai para poder escolher alguma coisa para se apresentar diante do rei, para ficar bonita para o rei, e ela não resolve não escolher nada como as demais, e ela pergunta para o eunuco, né, do que o rei se agrada. Então, hoje, né, nós vamos continuar essa história, então, do que o rei se agrada, né? Então, ali, Esther, né, não aceitou nada naquele momento e foi procurar a conhecer ao rei. E ontem, né, foi falado um pouquinho de quanto nós devemos procurar conhecer o rei, do que o rei se agrada, do que o rei gosta, né? E aqui Esther, então, passado um ano, ela vai, né, depois de passar por um tratamento de pele, por um tratamento no seu cabelo, né, cuidando da pele, com especiarias, ela vai ao encontro do rei, né? O que eu quero trazer aqui hoje, frisando, né, de como o rei se agrada. Então, amadas de Deus, muitas vezes, por nós sermos mulheres, nós achamos que o rei aceita nós de qualquer jeito, de qualquer maneira. Vamos falar agora, não do rei carnal, mas do rei espiritual, o rei Jesus, quando não é, né? Claro que a prova e o Espírito Santo de Deus, né, se agrada, né, de nós buscar em santidade. O que é a santidade? A oração, a jejum, leitura de Bíblia e procurar praticar a palavra nos conformes como é. Mas do que o rei se agrada? Passado alguns séculos, alguns anos, né, nós podemos ver aí que muitas pessoas dentro da casa do Senhor, eu respeito quem pensa de forma contrária, assim como devo ser respeitada também, né? Mas tive experiência com isso, posso falar, né, com legalidade do que estou falando. Então, ali passado alguns anos, nós podemos ver, né, que tudo, nada podia. A mulher não podia se arrumar, a mulher não podia se ajeitar, mas eu fui dentro dos padrões bíblicos. Quando eu leio em 1 Coríntios, capítulo 7, né, que fala, ali tem um versículo que fala, né, que a solteira cuide das coisas de Deus como agradar a Deus, e as casadas das coisas do marido como agradar o mundo. É esse o versículo, tá, irmãs? Então, eu vejo ali, irmãs, glórias a Deus, que o homem, ele é conquistado pelo que ele vê, a mulher pelo que ouve, comprovado cientificamente. Então nós podemos ver através dessa palavra que Deus, glórias a Deus, se nós temos que nos arrumar para o nosso marido, né, que é um homem carnal, nós temos que andar bem arrumada, porque o homem é conquistado por aquilo que vê, né? A mulher tem que fazer pelo menos o básico, né, irmãs, de higiene, né? Ter seu cabelo bem hidratado, ter a sua pele bem hidratada, né? Ter o básico, pelo menos, para que possa chamar a atenção do seu marido. Como assim, né, irmãs? Eu aconselho, né? Tirar a sobrancelha, né, irmãs? Ter uma pele bem hidratada, um cabelo bem cuidado, né? Saber se arrumar, né? Glórias a Deus. Ah, eu não vou andar sensual. Eu não estou dizendo para você andar sensual. Não me julgue mal, né? Eu estou dizendo para você andar como serva de Deus, bem arrumada, irmãs. Uma serva de Deus, ela pode andar bem arrumada. Ela não precisa ser extravagante. Ela não precisa, né? Ser espetaculosa, como diz as coisas por aí, né? Ela pode ser uma mulher de Deus, né, bem arrumada, bem apresentada, com uma veste de serva de Deus, né? Então, passou muitos anos as pessoas confundindo as coisas por falta de entendimento. Mas agora nós obtemos o entendimento, então, irmãos, nós temos que procurar botar em prática. Há muitos anos, né, se pensava que o pecado verdadeiro, né, era a calça, né? Nada contra, irmãos, quem não usa. Parabéns para você que não usa. Eu respeito sua opinião, como gostaria de ser respeitada a visão que Deus me deu.
porque cada um está num tempo de Deus. Mas eu vejo assim, irmãos, que até mesmo a saia, se não souber usar, ela também, né? Ela também passa a ser alvo de sensualidade, se for muito justa, se for rachada, se for muito curta, né? Então, é a maneira de se portar, não tanto a calça. Por quê? Porque se nós fôssemos ver, realmente seguir a lei dos judeus como era antigamente, todos nós teríamos que usar vestidos, até mesmo os homens estariam fora do padrão bíblico. Então, se nós fôssemos ver, quisesse seguir a risca como os judeus seguiam, né? Mas nós aprendemos e temos inteligência para entender que cada povo tem a sua cultura, cada lugar tem a sua cultura, então nós respeitamos. Então, o que eu aprendi, irmãos? Aprendi, irmãs, né? Que, glórias a Deus, não é a calça em si, mas é a maneira que você a usa, para que você a usa, para quem que você a usa, né? A sensualidade, ela é condenada diante de Deus, como fala ali em 1 Coríntios capítulo 6, deixado pelo apóstolo Paulo, né? Que a sensualidade, ela é condenada, mas seja ela de calça, de vestido, de saia, né? Enfim, a maneira que você se porta é que vai dizer se está puxando a sensualidade ou não, né? Uma calça você pode usar com uma blusa comprida, não precisa estar mostrando as partes, né? Pode usar com uma blusa, né, uma blusa que não precisa estar mostrando a parte da sensualidade. Então, nós respeitamos isso como igreja, nós respeitamos para sermos respeitados. Então, a mulher de Deus, ela tem que saber se portar, né? Na rua, na sociedade. Não quer dizer que a mulher não possa se arrumar o básico, né? Não possa tá bem arrumadinha, passar, né, irmãos, que seja, né, um batom de leve, uma maquiagem leve, né? Porque nós convivemos na sociedade, muitas vezes nós convivemos no meio de doutores, nós convivemos no meio de pessoas que nós queremos ganhar para Jesus também. Então, aleluia, glórias a Deus, a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito Santo, né? Que é a longanimidade, que é tardio em irar-se, né? A longanimidade, a temperança, ser temperado, nem de mais nem de menos, o equilíbrio, né? O equilíbrio é ser uma pessoa equilibrada, né? Não de mais nem de menos, porque quando se torna um fanatismo, irmãos, quando é o extremismo traz guerra. Nós podemos ver pelo povo de Israel, né? O extremismo traz a guerra. Então, nós não podemos ser extremistas, nós temos que ser equilibrados em tudo aquilo que a gente for fazer. A mulher deve se arrumar, sim, para conquistar o seu marido todos os dias. Arrumar o seu cabelo, cuidar da sua pele, andar bem arrumada, né? Para que ele não venha ter interesse de olhar para outra na rua. Porque nós vemos muitas vezes, irmãos, que irmãs, né, radaças de Deus, que o homem muitas vezes acaba, até mesmo dentro da casa do Senhor, a maioria dos homens acabam caindo em adultério. Por quê, irmãos? Porque a mulher muitas vezes não se cuida, a mulher, ela se desdeixa, ela se entrega totalmente, não, eu não preciso mais me cuidar, mais me arrumar, né, e vai se desdeixando, vai pegando alguns pesos, né, começa a ser muitas vezes motivo de chacota, de risada, e isso acaba o quê? Desmotivando o marido e fazendo com que o marido não tenha mais atração pela esposa, onde acontece, então, a traição, até mesmo dentro da casa do Senhor. E não é isso que nós queremos, nós como igreja queremos uma família, né, sarada, uma família curada, uma família que verdadeiramente viva o amor de Cristo, né? Não viva de máscaras, não viva de fachada, né? O marido bater na esposa em casa, depois ir para a igreja, tá ministrando. Então, nós não queremos esse tipo de ação dentro da casa do Senhor. Então, nós prevenimos isso ensinando as mulheres que o básico elas têm que se cuidar sim. Por quê? Porque o homem é conquistado por aquilo que vê e a mulher por aquilo que ouve. Então, sendo assim, mulheres, se arrumem, se cuidem, né? Colaborem com seu marido em casa, procurem ajudar ele, né, financeiramente, seja uma mulher bem-sucedida, seja uma mulher, né, que luta pelo bem maior que é a família também. Então, assim, né, que o marido também venha se cuidar para a esposa, né, da mesma forma. Então, a família venha viver feliz e bem um com o outro. Aqui nós vemos que Esther estava se arrumando para o rei, como nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 7, ali que fala o versículo, tem um versículo ali que diz, né, que a solteira cuide das coisas de Deus como agradar a Deus, e as casadas das coisas do mundo como agradar o marido. Então, se arrume, se cuide, não espere as coisas acontecer, não espere uma traição dentro do seu lar, da sua casa, para você entender, mulher, que você é o melhor de Deus. Diz aquela palavra, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo.
sabe que essa palavra muitas pessoas, irmãos, elas confundem e não vivem essa palavra. Por que que muitas pessoas estão desprovidas de falta de amor? Porque, aleluia, glórias a Deus, não se amam. Porque a Bíblia diz, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, né? E o teu próximo como a ti mesmo. Se eu me amo verdadeiramente, eu vou amar o meu próximo verdadeiramente como ele merece, mas primeiramente como eu mereço. Se eu me amo, eu vou aprender a amar o meu próximo também da mesma forma. Então, mulheres, se amem, se cuidem, se valorizem, né? Você não precisa extravagar, não precisa andar que nem uma piriguete por aí para ser chamada de uma mulher bonita, de uma mulher atraente. Não, irmãs. Deus, tudo o que ela precisa é estudar a palavra de Deus, entender, compreender e colocar em ação. A mulher, ela se cuida para o seu esposo, ela é uma mulher preservada, ela é uma mulher íntegra, ela é uma mulher de caráter, mas ela não deixa de ser mulher, ela não deixa de ser uma rosa no jardim de Deus, ela não deixa de ser a escolhida do rei. Então, você, mulher, seja a escolhida do rei. Agora, Esther vai se apresentar ao rei e ele se encanta por ela, ele se apaixona por ela de uma maneira tal. Por que ele se encanta por ela? Porque ela era diferente. Porque ela era uma mulher que procurava agradar ao rei. Procure agradar o rei na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, na sua maneira de se vestir, na sua maneira de se portar. Procure agradar ao rei, né? E agradar também o seu esposo. Procure agradar e andar em conjunto com essas duas coisas. Você vai ter um casamento feliz e uma vida abençoada. Então, hoje fica aí, mulheres, glórias a Deus, né? Se ame, eu me amo. Se arrume, né? Glórias a Deus para o seu esposo, mas primeiramente para você, né? Se arrume para o seu esposo, mas primeiramente para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Glórias a Deus. Como o Rei se agrada, né? Como o Rei se agrada que nós andemos. Então, glórias a Deus, seja uma escolhida do Rei. Glórias a Deus. Esther foi escolhida pelo rei para ser rainha. Mas por que ela foi escolhida? Foi escolhida não somente por sua beleza ou por andar arrumada, né? Adornada ali para o rei, não. Ela foi escolhida porque ela era um diferencial, porque ela colocava Deus em primeiro lugar. Então, desde o seu olhar era diferente, Deus, desde seu falar era diferente, desde a sua maneira de sentar era diferente, da sua maneira de se portar era diferente, de saber esperar a hora certa de falar, de ter sabedoria no que falar. Então, ela se mostrou como um diferencial. Seja a escolhida do rei. E assim, você sendo um diferencial, você será chamada pelo rei e escolhida por ele, glórias a Deus, para cumprir o propósito ao qual foi designada. Diga, eu sou uma escolhida do rei. Seja como o rei se agrada. Você é escolhida do rei, então procure conhecer a ele, procure se portar como ele se agrada e seja um diferencial das demais. E assim terá, né, uma vida abençoada, uma vida agraciada pelas mãos do Senhor, tá bom? Receba essa palavra em nome de Jesus, que Papai do Céu te abençoe.